Em uma manhã comum, no coração de Nova York, dois irmãos iniciavam mais um dia de trabalho. Alcides Moreno e seu irmão, Edgar, eram lavadores de janela. Um serviço arriscado, é verdade, mas que fazia parte da rotina deles há anos. Subir dezenas de andares, trabalhar pendurado apenas por cabos de aço, enfrentando o vento e o frio nas alturas, era algo com que eles já estavam acostumados. Mas naquele dia, -7 de dezembro de 2007, menos o inesperado aconteceu. E o que veio a seguir entraria para a história da medicina como um milagre. Alcides e Edgar estavam em um prédio de 47 andares no Upper East Side, um dos bairros mais nobres de Manhattan. A plataforma suspensa em que estavam começou a apresentar falhas logo após o início do serviço. Sem aviso, os cabos se soltaram. A estrutura metálica despencou do alto do arranha-céu, levando os dois juntos. Em menos de 10 segundos, tudo estava decidido. Era uma queda de aproximadamente 150 metros de altura. Um impacto que, segundo qualquer especialista, seria impossível de sobreviver. Edgar, infelizmente, morreu na hora. O corpo do irmão de Alcides foi encontrado esmagado entre os escombros da plataforma destruída. Mas, contra todas as probabilidades, Alcides estava vivo. O choque com o solo foi brutal. Alcides caiu com a plataforma, que de alguma forma amorteceu parcialmente o impacto. Mas ainda assim, ele sofreu múltiplas fraturas no crânio, na coluna, nas pernas, braços, costelas. Teve o pulmão perfurado e diversas hemorragias internas. Estava inconscient, à beira da morte. Quando os paramédicos chegaram, mal acreditaram no que viam. Havia um homem vivo entre os destroços de uma queda do 47º andar. Os sinais vitais estavam fracos, mas presentes. Ele foi levado às pressas ao Hospital Presbiteriano de Nova York. Os médicos iniciaram uma corrida contra o tempo. Era necessário estabilizar Alcides, conter as hemorragias e iniciar imediatamente as cirurgias. Ao todo, ele passou por 16 cirurgias complexas. Foram dias em coma induzido, com os médicos trabalhando turno após turno para reconstruir um corpo totalmente destruído. E ainda assim, o prognóstico era sombrio. A equipe médica chegou a avisar a esposa de Alcides que mesmo que ele sobrevivesse, as chances de ter alguma função neurológica ou se movimentar novamente eram mínimas. A expectativa era de que, se acordasse, teria sequelas severas, ficaria paralisado e com necessidade de cuidados pelo resto da vida. Mas então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. Poucos dias depois, Alcides abriu os olhos. Ainda sem falar Moskenchenta. Aos poucos, começou a responder com os olhos e mover as mãos. Em semanas, desafiando todos os manuais da medicina, começou a movimentar os braços e até tentou sentar na cama. Os médicos ficaram perplexos. Nenhuma lesão cerebral grave, nenhum dano permanente na medula espinhal. A recuperação, que parecia impossível, estava acontecendo diante dos olhos da ciência. Em pouco mais de 2 meses, Alcides já conseguia ficar em pé com ajuda. Passou por uma longa reabilitação, sessões intensas de fisioterapia e em poucos meses voltou a andar. Um feito considerado humanamente impossível após uma queda desse tipo. Especialistas explicam que a sobrevivência de Alcides só foi possível por uma combinação quase perfeita de fatores. Ele caiu com a plataforma ainda sob os pés, que desacelerou parte do impacto. A estrutura metálica, ao invés de esmagá-lo completamente, absorveu parte da energia da queda. O corpo dele estava relativamente alinhado com a base, o que evitou lesões cerebrais fatais. E, como se não bastasse, foi socorrido muito rapidamente, o que fez toda a diferença. Mas mesmo com explicações técnicas, muitos profissionais da saúde consideram a história de Alcides um verdadeiro milagre moderno. O Dr. Philip Body, um dos cirurgiões envolvidos no caso, afirmou que em seus 30 anos de experiência nunca havia presenciado algo parecido. Ele disse: "Do ponto de vista médico, não há como explicar isso totalmente. Alcides desafia todas as estatísticas. A recuperação, no entanto, não foi apenas física. Alcides teve que lidar com a dor da perda do irmão Edgar, que estava com ele naquele dia. Por muito tempo, a culpa e o luto
Foram obstáculos tão difíceis quanto a fisioterapia. Mas ele seguiu firme. A esposa, Rosario, foi seu maior apoio. Ficou ao lado dele todos os dias do hospital, mesmo sem saber se ele acordaria. Após 4 meses internado, Alcides teve alta, andando, falando e lúcido. Ele se tornou uma referência de superação e fé. Participou de entrevistas, reportagens e emocionou milhões de pessoas com sua história. Apesar de todos os traumas, Alcides decidiu nunca mais trabalhar como lavador de janelas. A experiência o transformou profundamente. Ele passou a dedicar parte do seu tempo a contar sua história em escolas, igrejas e instituições de saúde. A vida dele virou um símbolo de resiliência, esperança e do que o ser humano é capaz de suportar. Mais do que a história de um sobrevivente, é uma história sobre recomeços. O caso de Alcides Moreno é estudado até hoje em universidades de medicina e engenharia. O acidente gerou mudanças importantes nas regras de segurança para trabalhadores em altura nos Estados Unidos. A tragédia serviu de alerta e resultou em melhorias reais nas condições de trabalho da categoria. Anos depois, Alcides declarou em uma entrevista: "Eu não sou um milagre. Sou um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Deus me deu uma segunda chance e eu a agarrei com tudo." Hoje, ele vive com a família em Nova Jersey, longe das alturas perigosas e das plataformas suspensas. Sua vida simples é um lembrete poderoso. Cada dia é um presente. Sua história tocou o mundo, não por números, dinheiro ou fama, mas por mostrar a força bruta da vida, da superação, da esperança. Em uma sociedade que valoriza conquistas grandiosas, Alcides nos ensina que sobreviver, às vezes, é o maior ato de heroísmo que alguém pode realizar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te impactou de alguma forma. Então, não vá embora sem conferir o link na descrição e no comentário fixado lá. Você encontra conteúdos exclusivos que vão além da história, com lições de vida, resiliência e inspiração para aplicar no seu dia a dia.